Esta é uma mensagem do Ministério Reconciliados com Cristo. Se você congrega aqui, se você está aqui há bastante tempo e já está numa outra glória em relação à etapa que você estava antes de nos conhecer, hoje você vai subir mais um degrau. Essa é a minha confissão. Por que hoje nós vamos falar desse assunto? Porque as tribulações são parte da vida de todos nós. Nós, enquanto espíritos justificados, vestidos por um vaso de barro, nós nos transformamos numa pessoa humana. E uma pessoa humana desenvolve uma vida que nós chamamos de uma vida almática. Nós somos um espírito vestido por um corpo de carne. Só. A alma é o produto desta vida espiritual compartilhando um corpo carnal. Então isso é alma, é aí que se manifestam os sentimentos, é aí que se manifestam as dores, é aí que se manifestam as angústias, é aí que se manifesta a ansiedade, é aí que se manifesta essa necessidade que você tem de ouvir alguma coisa superior, que tire você dessa ciranda de baixo nível que é esta terra e eleve você para uma outra glória mais excelente, sem se incomodar com teu status social, com teu grau de instrução, com nada disso. Então, as tribulações alcançam a vida de todos nós através dessa experiência, porque Deus é espírito. E se você é um filho de Deus, você é um espírito. Por isso é que o Evangelho diz em 1 Coríntios capítulo 6, verso 17, que Deus se fez um só espírito contigo. Por quê? Porque a filiação divina entre nós e Ele é espiritual. A nossa habitação carnal é provisória. Nós não somos a habitação carnal. A habitação carnal é uma camisa que veste a gente e que vai envelhecendo, e vai se deteriorando, e vai se corrompendo. O homem exterior, como o apóstolo Paulo chama. Então, resumindo, nós somos o tesouro que está dentro do vaso de barro. E enquanto estivermos vivendo aqui nessa terra, desenvolvendo esse plano que está preparado para a gente, nós passaremos por tribulações. As tribulações são avisadas. As tribulações não são novidade. O próprio Jesus de Nazaré, o próprio Deus nos seus dias de carne, disse: "No mundo tereis tribulações, aflições, mas tenham bom ânimo", disse ele. Por que ele disse isso? Primeiro, as tribulações não são para te matar. As tribulações às vezes assustam, porque elas parecem pesadas. As tribulações nos fazem pensar bastante em quem somos e que poder realmente temos ou não. As tribulações produzem alguns efeitos na gente. Então, comparando esses efeitos das tribulações e a mente, eu queria te mostrar primeiro, para você ficar calmo aí, se você está passando uma tribulação no dia de hoje, né? Eu sei que isso é uma coisa que acontece com todo mundo. Eu queria te livrar dos maus pensamentos. Então eu quero te mostrar de onde vêm as tribulações. No plural, vêm as tribulações. Primeiro, da vida cotidiana. Segunda, de você mesmo. As tribulações, elas vêm basicamente dessas duas formas. A vida, os decretos de Deus que acontecem para todos nós. Quando eu falo da vida, eu me refiro a isso. Então as tribulações vêm no dia a dia, de forma comum. Por exemplo, está a tribulação do vírus, que nós passamos aí há algum tempo atrás, e está a tribulação, às vezes, de uma tempestade que derruba montanhas e derruba casas e enchente. Está a tribulação que vem porque decidem fazer uma guerra. Está a tribulação que vem por qualquer coisa na vida. Está as tribulações que você mesmo se mete. Por exemplo, quando você passa no shopping center, olha aquela vitrine, aquela televisão maior do que a parede da tua sala, mas que você quer
porque você quer ver aquele filme da Netflix naquele telão bacana e a tua televisão é só de 50 polegadas, então está muito pequena e você quer colocar uma gigantesca, aí você pega, bom, mas eu não tenho dinheiro para pagar, não, mas aí eu tenho um cartão de crédito aqui, né? Aí você chega e pá, dá uma cartãozada lá naquela máquina, aquela maquininha faz tac, 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 barulho bonito, né? Aquele quando o cartão aprova e você leva aquela televisão gigantesca para casa. E depois, quando chega a fatura do cartão, você fica, meu Deus, e agora? Como é que eu vou pagar? Tem que pagar a luz, tem que pagar a água, tem que pagar não sei o quê, e o colégio das crianças, e a comida, e o mercado, e tem essa fatura do... Então existem várias tribulações. Algumas vêm porque vêm, outras vêm porque você procura. Você se mete. Ou, por exemplo, a tribulação de você mexer com quem não deve na rua, né? Se você é casada ou se você é casado, não, eu sou livre, e vai, se mete aqui ou se mete por ali, depois aí alguém fica nervoso contigo e algumas coisas assim acontecem. É uma tribulação que vem, que é causada pelo procedimento. E, então, esses são exemplos, né, das tribulações que a gente planta. Eu também cometo equívocos e entro em tribulações e depois eu vou ver, caramba, quanta bobagem eu fiz. Por isso, então, é que eu entrei nessa tribulação. Ok, essa é a tribulação assim, que você mesmo plantou. E as tribulações que a vida traz, eu queria comparar para você, porque o sábio dessa terra, que foi o homem mais sábio lá atrás, Salomão, ele escreveu, deixou registrado para a gente, e eu queria que você parasse para pensar nisso que eu vou ler aqui para você agora em Eclesiastes capítulo 3. Ele registrou o seguinte, olha, tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo dos céus. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de colher o que se plantou, tempo de matar e tempo de sanar, tempo de derrubar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear, de reclamar e de se lamentar, e tempo de pular de alegria, de gozo, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de se afastar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar, tempo de jogar fora, desperdiçar, tempo de rasgar, tempo de costurar, de coser, tempo de ficar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Então aqui Salomão citou mais ou menos 28, se você contou, que eu chamo de temporadas. São as temporadas da vida. Que se você nota aqui, se você faz aí um pequeno análise na tua mente da tua própria vida, você vai ver que a tua vida é composta de ciclos. Existem os ciclos das vacas gordas e você tem que ficar tranquilo porque daqui a pouco pode vir uma tribulação e depois dessa tribulação, depois da tempestade, sempre vem a bonança. Mas o detalhe é que depois da bonança também vem a tempestade e depois vem a bonança. E por que essas coisas são assim? Tribulações, aflições, primeiro, não são para a morte, elas são para amadurecimento, para o crescimento. Por isso você deve comparar como é que você reage às tribulações durante o momento em que você estiver vivendo esses assuntos. Esse é o detalhe, né? Porque todas elas são temporadas. E você sabe que uma temporada passa, ela vem e também vai embora, ela não fica para sempre uma temporada. Uma temporada é, como disse Salomão, tempo de rir e tempo de chorar, tempo de tudo. Então o detalhe é como é que você lida com isso, porque elas vêm e não tem como impedir, certo? Não tem como impedir. Talvez tenha como impedir as que você se mete, certo? Certo. Mas você só vai impedi-las depois que você tiver passado por alguma e tiver aprendido. Isso se chama amadurecimento. Isso não é para se envergonhar. Não é para ter vergonha de um erro que você cometeu.
e que te trouxe tribulação e fica escondido porque você está sendo cobrado ou porque você está sendo acusado ou acusada de alguma coisa que você fez. Isso é para que você pare e pense e veja se não foi provocado por você. E se foi, aceita com toda humildade, poxa, eu provoquei isso aí. E da próxima vez, vai se deparar com a mesma situação e a tua decisão vai ser diferente. Isso se chama crescimento. Isso se chama amadurecimento. Então as tribulações não são para acusação, não são para morte, elas não são para levar ninguém para o inferno e muito menos são produzidas pelo diabo. Reconciliados com Cristo.